Bonitas imagens da pateira de Fermentelos, junto à localidade de Ois da Ribeira, concelho de Águeda, que foi palco da segunda etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem. A organização da Arcor, Associação Recreativa e Cultural de Ois da Ribeira, com a Federação Portuguesa de Canoagem e o município local. Nós temos vindo a investir nesta parte da canoagem, na canoagem não só neste tipo de provas, mas também na canoagem, na formação e na canoagem para canoagem. O que é que nós queremos? Queremos que cada vez mais as pessoas pratiquem desporto. Desporto para nós é um lema muito forte, que é desporto é vida, e nós queremos que aqui também, ao trazer estas provas à pateira, estamos a promover aquilo que é a nossa pateira, a nossa cidade e o nosso concelho. E hoje está aqui o exemplo, com as centenas, ou digamos até mesmo milhares de pessoas que estão aqui hoje a assistir a esta prova, mostra que estamos no caminho certo. Depois da primeira etapa da corrida na localidade algarvia de Alcotim, foi a vez de Ois da Ribeira receber os cerca de 700 atletas de 44 clubes que competiram neste campeonato inteiramente dedicado aos escalões de formação para atletas entre os 8 e os 16 anos. Foi realizado um total de 24 regatas em circuito, entre caiaques e canoas de 1 e 2 lugares, masculinos e femininos. As regatas são repartidas por categorias, sendo os atletas divididos por idade e por tipo de embarcação, quer seja caiaque ou canoa, e de acordo com a idade dos atletas, as distâncias variam entre os 2 e os 6 km. Este Campeonato Nacional de Esperanças é constituído por 3 provas, contando para a classificação final a soma das 2 melhores classificações obtidas. Nesta etapa de Ois da Ribeira foram confirmados alguns títulos nacionais, com atletas a repetir a vitória alcançada na primeira etapa em Alcotim, ficando os restantes títulos em aberto para a terceira e última etapa a disputar em Marecos, Juvim, concelho de Gondomar. E esta é a passagem da categoria K2 iniciados masculinos, categoria que cumpria apenas uma volta de 2 km. A dupla do náutico alentejano Duarte Machado e Miguel Matiote surpreendeu ao vencer com 30 segundos de vantagem. Esta equipa, que na primeira etapa tinha terminado no terceiro lugar, consegue assim somar pontos que os colocam em posição de poder chegar ao título. Segundo lugar para Filipe Ribeiro e António Canelas do Fluvial Vila Condense, eles que tinham vencido em Alcotim. Terceiro lugar para os atletas Afonso Pereira e José Magalhães, numa boa aposta do Náutico de Prado, que o juntou para esta competição. No K2 iniciados femininos, depois do drama da primeira etapa, em que após cruzar a meta na primeira posição foram desclassificadas por falta do peso regulamentar de 18 kg, as atletas Matilde Fernandes e Matilde Moraes alcançavam a primeira medalha de ouro para Ponte de Lima. O Náutico de Ponte de Lima, que venceu coletivamente, com mais pontos e mais medalhas em relação à primeira etapa, somando 19 medalhas em 14 categorias. Luana Lopes e Sara Melo alcançavam medalha de prata naquela que seria a única medalha do grupo desportivo de Alcotim, e o bronze foi para Mariana Piteira, Catarina Agostinho, do Litoral Alentejano, equipa que coletivamente repetiu o excelente 4º lugar. No K1 iniciado masculino, 2 jovens do grupo desportivo Desmeses dominaram os 2 primeiros lugares do pódio. Rodrigo Azevedo foi o vencedor e o seu colega de equipa Vitor Val foi mais forte no sprint final para repetir o 2º lugar que havia alcançado na primeira etapa. Pelos Castores do Arado, Guilherme Reis alcançava o último lugar do pódio, depois de em Alcotim ter tido o azar de virar e terminar no 19º lugar. Espetacular filmagem aérea da preparação para mais um conjunto de largadas desta segunda etapa do Campeonato Nacional de Esperanças em Ois da Ribeira. Desta feita foi o K1 iniciado feminino para atletas entre os 11 e os 12 anos de idade. Podemos ver que após a saída as atletas formam pequenos grupos para poder aproveitar a onda provocada pelo barco da adversária e assim diminuir o seu esforço. Poucos momentos depois largaram os atletas da categoria menores, com apenas 9 a 10 anos de idade. Todas estas categorias cumpriam uma volta de 2 km. A destacarem-se de imediato 2 jovens, Ian Vilaça, do Clube de Canoagem da Mora, e Filipe Buzel, dos Castores do Arado, eles que em Alcotim dominaram os primeiros lugares do pódio.
Entretanto, no K1 iniciado feminino, Constança Ferreira, do Náutico de Fão, alcançava uma pequena distância sobre duas atletas do Náutico de Ponte de Lima, acabando por vencer com 12 segundos de vantagem, naquela que foi a única medalha de ouro do Fão, de um total de 3 medalhas conquistadas. Segunda posição para Filipa Lamas e no terceiro lugar terminou Francisca Lopes, ambas do Ponte de Lima. E deste pódio apenas Francisca Lopes repetia a presença com o terceiro lugar, ficando tudo em aberto para a última etapa a realizar em Marecos. Nos menores masculinos, os mesmos atletas que se destacaram no início isolaram-se na frente. Filipe Buzel, dos Castores do Arade, viria a conquistar o primeiro título nacional entregue nesta etapa. Ele que venceu então ao sprint o Ian Vilaça, do Clube de Canoagem da Mora. O Ian que repetia também o segundo lugar, alcançado na primeira etapa. Último lugar do pódio para Gonçalo Passos, do Dark Kayak Clube. Nas menores femininas, mais um título nacional atribuído, desta feita para Inês Fernandes dos Meses, ficando a sua colega de equipa Beatriz Sá na segunda posição, a apenas 2 segundos. Na terceira posição terminou Beatriz Nogueira, do IDEC de Cacia, clube que conquistou 3 medalhas de bronze nestes campeonatos. Estamos já com as primeiras canoas em competição, as canoas que se distinguem dos caiaques pelos atletas pagaiarem com um joelho apoiado e utilizando uma pagaia de apenas uma pá. São bonitas embarcações de ver na água e mais bonitas ficam quando são as categorias femininas em competição, elas que têm feito uma grande evolução. Até há bem pouco tempo as canoas eram exclusivo dos atletas masculinos, mas estes tempos de mudanças muito positivas trazeram-nos novas classes e mais atletas para a canoagem e com um incentivo extra, pontuação a dobrar para recuperar o tempo perdido e incentivar o seu desenvolvimento. Aqui a passagem da C1 Cadete com a liderança para Beatriz Lamas, seguida de Sofia Peixoto. A Beatriz que teve uma dificuldade numa rondagem quando estava na liderança na primeira etapa em Alcotim, que a fez perder muito tempo e a deixou arredada da luta pelo primeiro lugar, mas em Ois da Ribeira ela regressou disposta a lutar pela luta pelo título. Recordo que as canoas não têm leme, a direção da embarcação tem que ser controlada pelo trabalho da pagaia na água. Aqui é Jéssica Rosa, do litoral alentejano, com alguma dificuldade a lutar contra o vento. Entretanto, terminava a sua prova o K2 menor masculino, com nova vitória para uma equipa do Ponte de Lima, desta feita por Rui Sá e João Veríssimo. No K2 menor feminino, a vitória foi para a dupla Beatriz Boa Vista e Beatriz Viana, do Náutico de Prado. Logo atrás vinha a equipa masculina do Fluvial Vila Condense, constituída por Diniz Azevedo e Gonçalo Silva, que terminava na segunda posição, eles que haviam vencido em Alcotim. Aqui no pódio dessa categoria, com o terceiro lugar a sorrir à dupla do Náutico do Litoral Alentejano, constituída por Diogo Reis, Tomás Emílio, e ainda tudo em aberto em relação aos títulos nacionais. No K2 menor feminino, o título nacional ficou também decidido. O segundo lugar do pódio foi ocupado pelas colegas de equipa Inês Oliveira e Anaísa Pinto. Na C1 Cadete confirmou-se a vitória de Beatriz Lamas, numa prova em que as 4 primeiras classificadas ficaram separadas por apenas 10 segundos. O segundo lugar foi para o Náutico de Crestuma, através de Sofia Peixoto, e Tatiana Souza, do Ponte de Lima, fechava o pódio. O que é que correu tão bem nesta prova? Desta prova não cortei uma viragem e a Peixoto, ao virar, eu consegui tirar benefício disso. Maria Mota venceu destacada a categoria C1 infantil e arrecadou também o título nacional com 2 vitórias. Foi seguida de Helena Araújo, do Dark Kayak Clube, e por Ana Pereira, do Náutico de Crestuma. Na sua época de estreia, assistimos aqui à consagração de Mariana Araújo e Beatriz Souza nas canoas femininas bilugares, ao somarem a segunda vitória da época e consequente conquista do título nacional. Náutico de Prado que conseguia a dobradinha com o segundo lugar das colegas de equipa Lia Raposo, Adriana Peixoto, e o último lugar do pódio para Joana Dantas, Ana Guerra
em mais uma medalha conquistada para Ponte de Lima. Eu acho que o que correu bem foi mesmo o final e o arranque, porque eu acho que nós arrancámos logo em primeiro. O nosso problema foi mesmo o vento, porque levava-nos um bocado a canoa para ficar de lado e então nós fomos parar muito ao meio do rio e acho que isso foi o que nos dificultou a prova. Na C2 infantil feminino, a vitória foi para a dupla Beatriz Ferreira-Sofia Sousa do Náutico de Prado. E passamos para as categorias K1 infantil masculino, atletas entre os 13 e os 14 anos e que cumpriam 2 voltas ao circuito no total de 4 km. As regatas de infantis sempre com elevado número de participantes e muito disputadas. Espetacular imagem onde podemos ver a formação dos pequenos grupos após a largada. O K2 infantis femininos largava poucos minutos depois, ali com uma dupla em dificuldade. Embarcação amarela a virar poucos momentos depois da saída. Na regata do K1 infantis masculinos, ainda muita gente no rasto do grupo da frente. É mais uma excelente imagem aérea, onde se pode ver a onda deixada pelos da frente. E é aí que os perseguidores têm que trabalhar para se manter colados aos líderes. Na aproximação da rondagem, João Duarte, jovem atleta do Clube de Canoagem da Mora, atual campeão nacional, nesta classe e vencedor da primeira etapa, começava a fazer estragos, ao passar em frente à zona de chegada novamente a atacar e apenas Rodrigo Santos teria forças para seguir com ele. Podemos vê-los aqui a grande velocidade na penúltima rondagem. Rodrigo Santos do Náutico de Ponte de Lima, que teve uma primeira etapa abaixo das expectativas, terminou apenas no 9º lugar, mas esteve muito bem aqui em Oeios da Ribeira. No entanto, João Duarte continua ligeiramente mais forte e acabaria por revalidar o seu título nacional quando ainda falta uma etapa para o final. Aqui imagens do final, passagem da meta, primeiro e segundo lugar, e o Rui Cardoso do Sporting Clube de Aveiro terminava na terceira posição naquela que foi a primeira de 2 medalhas de bronze conquistadas pelo clube aveirense. A dupla do Náutico de Marecos, constituída por Beatriz Moreira e Lara Teixeira, isolou-se na liderança do K2 infantil, talvez aproveitando ali uma rondagem menos conseguida das adversárias. E dizia então que esta dupla do Marecos rumou à vitória e ao título nacional, com 2 medalhas de ouro conquistadas nesta época. O Náutico de Marecos, que vai organizar a terceira e última etapa deste campeonato. Final então para as vencedoras Beatriz e Lara do Náutico de Marecos. Segundo lugar para as atletas Micaela Silvestre e Maria Santos do Litoral Alentejano, a equipa de Mil Fontes, que repetia também a classificação da primeira etapa. Último lugar do pódio para a dupla do IDEC de Cacia, com Bruna Cardoso e Érica Matos, que protagonizaram uma grande melhoria após o 8º lugar alcançado na primeira etapa em Alcotim. E passamos para a classe K2 cadetes femininos, atletas entre os 15 e 16 anos, cumpriam a maior distância destes nacionais, 3 voltas num total de 6 km. Mais uma prova em que o título nacional ficou decidido. A equipa do Fluvial Vila Condense isolou-se na frente nos primeiros metros. Podemos vê-las à esquerda do ecrã, nesta imagem aérea, embarcação branca. Novamente com a categoria de infantis, desta feita o K2 masculino, a regata onde o clube organizador, a Arcor, Associação Recreativa e Cultural de Oeios da Ribeira, viria a conquistar a única medalha destes campeonatos. A Arcor que está de parabéns pela notável organização que apresentou na bonita pateira, que tem um plano de água com excelentes condições para a prática da canoagem. Regressamos a uma regata de classe individual com o K1 cadete feminino e novamente com um título a ficar já decidido. Maria Gomes está um degrau acima das adversárias e repetiu o triunfo da primeira etapa na Vila Algarvia de Alcotim. A atleta do Náutico de Crestuma, clube que nestes campeonatos conquistou um total de 6 medalhas, sendo que 2 foram de ouro. E uma perspectiva de largada diferente, as canoas monolugar e bilugar infantis, onde os atletas cumpriam 2 voltas num total de 4 km.
A C1 voltou a ser dominada pelos atletas do Náutico de Ponte de Lima, Ricardo Lopes e Tiago Almada, que vão somando dobradinhas esta época, depois dos nacionais de fundo e também da primeira etapa destes nacionais. Na C2, o domínio voltou a pertencer à dupla do Náutico de Prado. No K2 infantil masculino, a dupla da Arcor dava tudo por tudo para vencer em casa, mas os irmãos Brinco, Manuel e José, acabariam por perder ao sprint face à equipa do Náutico de Prado, constituída por José Viana e Bruno Santos. Terceiro lugar do pódio para o Ligadura, por intermédio de Rafael Oliveira e João Ferreira. Decisão do título do Nacional adiada para a terceira e última etapa. No K2 cadete feminino, a equipa do Fluvial Vilacondense manteve a liderança até ao final. Maria Oliveira e Beatriz Rodrigues sagravam-se assim campeãs nacionais e davam ao seu clube a única medalha de ouro destes campeonatos, de um total de 4 conquistadas. Segundo as classificadas Catarina Garrido, Esmeralda Susana do Saavedra Guedes, também elas a conquistarem, ou muito perto de conquistar o vice-campeonato. O terceiro lugar foi disputado ao sprint com Maria Lopes e Francisca Lima do Náutico Ponte de Lima a serem mais fortes do que a segunda equipa do Fluvial Vilacondense, constituída por Sofia Peniche e Ana Alves. Este é então o sprint final para o terceiro lugar. As condições não foram as melhores, mas conseguimos. A largada também, as que estavam quase a nos apanhar, mas depois nós conseguimos aumentar e elas ficaram para trás. Temos sempre mais ou menos a mesma técnica de largar bem e manter até uma certa parte e vemos se temos uma distância ou não, se tivermos que temos o ritmo e vamos sempre. E esta é a dupla campeã nacional de C2 infantis masculinos, constituída por Luís Rodrigues, Fernando Boavista. Título conquistado aqui na Pateira de Fermentelos pela equipa de Prado, após repetição da vitória alcançada na primeira etapa. Segunda posição para os limianos Alex Casemiro, Érico Casemiro e terceiro lugar para os seus colegas de equipa Manuel Carvalhosa, Tomás Souza. Seguimos com Érica Sá do Rio Neiva, que fez uma grande prova. A campeã regional de esperanças da região norte melhorou o quarto lugar conquistado em Alcotim para o segundo lugar aqui em Ois da Ribeira. E na liderança da C1 infantil seguiam os atletas do Ponte de Lima. Este é o vencedor Ricardo Lopes, seguido de perto pelo colega de equipa Tiago Almada. E aqui uma chegada à meta em simultâneo com Maria Gomes, que vencia o K1 cadete feminino de forma contundente e conquistava assim o título nacional após a vitória de Alcotim. Segundo lugar na C1 infantil para Tiago Almada. Aqui a segunda classificada do K1 cadete feminino, Érica Sá, seguida de muito perto por Beatriz Costa. Pódio C1 infantil ficou completo com Nuno Guedes do Náutico de Cristuma na terceira posição. E este é o pódio do K1 cadete feminino. O ano passado terminaste este campeonato em segunda posição, este ano é para terminar em primeiríssima posição? Espero bem que sim, não é? Trabalho para isso e cada prova é um desafio. Eu faço de tudo para tentar alcançar os meus objetivos. E uma das regatas mais esperadas, o K2 cadete masculino, depois do drama da primeira etapa onde a dupla de Ponte de Lima, campeã nacional de fundo e favorita à vitória, se virou e ficou fora da luta pela vitória. Aqui em Ois da Ribeira assistimos a uma regata espetacular. Sporting Clube de Aveiro, embarcação verde ao centro e Ponte de Lima, embarcação mais à direita na liderança, ritmo fortíssimo neste início de regata. Saída das canoas cadetes individuais e bilugares, esta que foi a 22ª regata de um total de 24 que constituíram a segunda etapa do Campeonato Nacional de Esperanças realizado em Ois da Ribeira, concelho de Águeda, com a presença de quase 700 atletas de 44 clubes de norte a sul do país, uma organização da Arcor com o apoio da Câmara Municipal, da Federação Portuguesa de Canoagem e sempre com o alto patrocínio dos Jogos Santa Casa.
Última regata de infantis, desta feita ao K1 feminino, que cumpria 2 voltas num total de 4 km. Iremos assistir a Beatriz Bessa do Náutico de Marecos a assumir de imediato a liderança, ela que era a favorita à vitória depois de ter vencido na primeira etapa. Aqui está seguida de muito perto por Vitória Ferreira do Náutico de Fão, o clube que esteve ausente na primeira prova e que nesta segunda etapa arrecadou 3 medalhas, uma delas de ouro. Na frente da regata do K2 Cadete, com o Ponte de Lima a assumir o ritmo de prova, levando consigo o Sporting Clube de Aveiro e 2 equipas do Fluvial Vilacondense. A categoria de cadetes que cumpria 3 voltas num total de 6 km. Este é então o grupo da frente, liderado por Ponte de Lima, e imagens depois do grupo perseguidor. Mais fortes no sprint final, Francisco Santos, Bruno Brasileiro do Náutico de Ponte de Lima, a reentrarem na luta pelo título nacional. Segundo lugar para o Sporting Clube de Aveiro. E o pódio a ficar preenchido com a dupla vencedora da primeira etapa, Gonçalo Garcia, Tiago Barreto do Fluvial Vilacondense. Correu bastante melhor, nós conseguimos acabar em primeiro, que era o nosso objetivo, também na primeira, só que não foi possível devido à viragem. O essencial foi sempre ir na frente, sempre a disputar o primeiro lugar e não deixar os outros subir, sempre a controlar à frente. A regata do K1 infantil feminino foi muito disputada, com Beatriz Bessa do Marecos, o clube que irá organizar a última prova destes nacionais, e Vitória Ferreira do Náutico de Fão, elas que seguiram praticamente lado a lado durante toda a competição. Numa altura em que se entrava no período da tarde e se começava a sentir algum vento, ao contrário do período da manhã em que as condições estavam excelentes, aqui este vento a criar alguma resistência à progressão das embarcações. Esta era a penúltima rondagem. E no final, Beatriz Bessa conteve a subida de Vitória Ferreira e venceu, tornando-se campeã nacional de esperanças com 2 vitórias. A pouco mais de 8 segundos da vencedora terminou Sofia Lopes, do Grupo Desportivo e Recreativo dos Meses, clube que alcançou 5 medalhas nestes nacionais. E já com imagens das canoas, com o líder da C1 Cadete, César Soares, a seguir com os segundos classificados da C2 Cadete. César, o atleta do Ligadura, que teve uma prestação impressionante, ele que terminou com o tempo de 24 minutos e 59 segundos, mais rápido do que as embarcações bilugares. Costuma dar-se muito bem com este tipo de condições, terminaria com mais de 1 minuto de vantagem sobre o segundo classificado e alcançaria também o título nacional. Esta foi então a segunda vitória, venceu em Alcotim e agora em Ois da Ribeira, título nacional para o atleta do Ligadura. Segunda posição terminou Gonçalo Torres do Náutico de Fão. Na C2 Cadetes, Francisco Moreira, Fernando Pinto garantiam a segunda medalha de ouro para o Ligadura e entravam na luta pelo título nacional. Luís Varajão, Marco Guimarães do Ponte de Lima foram os segundos classificados. Com o pódio da C1 Cadete masculino, com a presença de 2 atletas do Ligadura, Clube de Melres Gondomar. O que é que foi definitivo para garantir a tua passagem na meta final em primeira posição? Foi o arranquei bem e depois fazer as viragens direitas. E o pódio da C2 Cadete, que ficou completo com o terceiro lugar, alcançado por Miguel Carabana, Marco Oliveira do Náutico de Prado. Foi definitivo a segunda viragem lá em baixo, em que nós fizemos uma viragem muito curta e a dupla de Ponte de Lima alargou muito a viragem. E a sempre espetacular regata do K1 Cadete masculino, que tinha o maior número de embarcações participantes de todas as 24 regatas que compunham estes nacionais
e que ocupava uma grande parte do plano de água da Pateira de Fermentelos, em Ois da Ribeira. Saiu muito bem Iago Bebiano, que já tinha vencido em Alcotim o Algarvio dos Castores do Arade, clube que alcançou 8 medalhas nestes campeonatos. Apenas os náuticos de Ponte Lima e de Prado conseguiram arrecadar mais medalhas, com 19 e 9, respectivamente. Iago Bebiano, que na véspera desta competição participou e venceu a seletiva nacional e vai representar Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia, que se realiza em Győr, na Hungria, competição organizada pelos Comitês Olímpicos Europeus. Prova muito aberta, com arranques fortíssimos, mas também excelentes recuperações que originavam o recuperar do grupo da frente, como podemos ver aqui. Sandro Matias, do Gaia Kayak Clube, esteve muito bem. Ele que foi o único a conseguir acompanhar o atleta do KCCA quando este apertava o ritmo, apesar ali de uma distração numa rondagem que quase lhe custou o pódio. Última rondagem antes da reta final, com os dois da frente a serem seguidos de perto por João Silva, do Náutico de Ponte Lima, que terminaria na terceira posição. Vitória e título nacional para Iago Bebiano, segundo lugar a 3,17 segundos Sandro Matias, do Gaia Kayak Clube, alcançava a única medalha para o seu clube, e a 15 segundos do vencedor João Silva. Esta prova foi muito diferente da outra. A outra fui sempre na onda e depois no fim acelerei. Esta aqui decidi ir sempre na frente, porque eu até sou razoavelmente bom nas ondas, que o meu rio realmente é um rio instável. Pronto. E foi essencial manter-me na frente, manter a cabeça calma, acelerar quando era preciso e manter o olhar nos adversários, a ver como é que eles estavam e manter na frente. Vitória coletiva para Ponte Lima, que com 705 pontos lidera agora a prova, seguido do Náutico de Prado a conseguir 330 pontos e do Náutico de Cristuma com 260. Isto é trabalho de treinadores, direção, tudo em conjunto dos miúdos, não é? Que tem que realçar que os miúdos andam a treinar com muita vontade e cá estamos. 700 jovens praticantes de água, um balanço muito positivo em termos quantitativos e também em termos qualitativos também um balanço muito positivo, porque nota-se uma evolução muito grande por parte dos atletas destes escalões de formação e mais uma vez a canoagem está de parabéns. Tem sido positivo, há sempre alguns contratempos que acontecem que nós não conseguimos controlar, como o vento noroeste que se faz sentir hoje, que é absolutamente anormal. Os ventos dominantes aqui costumam ser ou norte ou sul, hoje está noroeste e está mesmo no sentido lateral da prova, que afetou um pouco o desempenho de alguns atletas com menos experiência. De qualquer forma, tudo se passou com alguma normalidade, tirando esses pequenos percalços. A terceira e última fase deste campeonato nacional será disputada em Marecos, Juvim, no concelho de Gondomar. Da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade para mais canoagem.